Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pré-jogo de hoje, Atlético Paranaense e Flamengo, 16 horas lá na Arena da Baixada, jogo fora de casa, e o Flamengo precisa da vitória, né, para continuar sonhando com o título do Brasileirão. Que dizer da rodada que já começou? Rodada muito boa para o Flamengo, né? O São Paulo empatou com o Curitiba, o Atlético Mineiro perdeu para os vice-reinos e com isso o Flamengo ganhando o seu jogo, né? Fazendo o seu dever de casa, já está a 1 ponto do Atlético Mineiro e abrirá 4 pontos do Atlético Mineiro e passará o São Paulo, né? O Flamengo tem 30 jogos, o São Paulo tem 32. O jogo de hoje o Flamengo fica com 32 jogos, 31 jogos, mesmo número de vitórias, tem 7 empates e o saldo de gols está 18-13. Então eu acho que o Flamengo ficaria empatado em número de pontos. Esses critérios da CBF aí, acho que o primeiro é saldo de gols, está empatado o saldo de gols, o Flamengo ganhar, então, se for saldo de gols, né, os gols pró, o Flamengo passa. Se for saldo, o Flamengo teria que fazer 5 para passar o São Paulo. Acredito eu que seja gols pró, né? Vamos ver se realmente é com o fim da rodada e se o Flamengo fizer a sua parte, ganhar do Atlético Paranaense. O jogo é lá na Arena, sabemos que é um jogo difícil, porque lá na Arena é no campo sintético, mas sabemos a qualidade do nosso time, né? Quando o nosso time quer, é difícil para os adversários, né? Flamengo, que acredito eu, manterá os seus relacionados com a ausência do Bruno Henrique e do René, né? O Rogério Ceni chamou o Ramon para o lugar do René. O René tomou o terceiro cartão amarelo no banco e o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo em campo e foi, por isso, está desfalcando o Flamengo. Acho eu que o Rogério Ceni manterá a escalação do jogo passado com Hugo, Isla, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Gerson e o Diego, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol, e aí fica a dúvida, quem será o substituto do Bruno Henrique? O Michael, o Vitinho, ou ele virá com o Pedro e colocará o Gabigol mais para o lado? De repente ele coloca o Pedro lá de homem de referência e o Gabigol mais na assistência. O Gabigol que no começo do Carioca foi o garçom, né? A gente começou a chamar o Gabigol de garçom, porque o Gabigol não fazia gol, mas o Gabigol dava passe para os gols. Quem sabe hoje não será dessa forma, né? O time que vai jogar, né, não foi soltado ainda, né? A gente não tem a confirmação de qual time entrará em campo, o time titular, mas a dúvida, ao meu ver, é essa: Vitinho, Michael ou jogará o Pedro? Vamos ver o que o Rogério Ceni trará para hoje. Eu, no lugar dele, precisando da vitória, eu viria com Pedro. Mas na coletiva que ele deu, ele disse que não via essa possibilidade, né? De repente ele não contava com esse problema com o Bruno Henrique. Quem sabe ele não vai mudar de opinião. Caso não mude, deve vir com o Michael ou com o Vitinho. E aí, as duas peças que tem para ocupar esse lugar. Vamos ver o que fará o Rogério Ceni. A rodada começou, como eu já disse, muito boa, né? São Paulo empatou com o Curitiba e o Atlético perdeu para o Vasco da Gama. Os vice-reinos conseguiram um belo resultado diante do Atlético Mineiro e com isso se afastaram aí, né, da zona do rebaixamento.
Vamos ver se assim manterão, porque o time do Vasco a gente sabe que é muito 1º de abril, mas vamos aguardar. Campeonato Internacional líder, 31 jogos, 59 pontos. São Paulo é o segundo com 58. Flamengo vem terceiro com 55 e 30 jogos. O Inter está com 31 jogos, o São Paulo com 32. Então o Flamengo tem 2 jogos a menos que o São Paulo, fazendo o jogo de hoje ficará com 1 jogo a menos. O Inter é o clássico Grenal, né? A partida de hoje, vamos conferir, é isso mesmo, 16 horas, Internacional e Grêmio, Atlético Paranaense e Flamengo. A gente vencendo e o Inter empatando, ficaria 58 a 60. E aí, no confronto direto, o Flamengo pode chegar à frente do Inter, que a vitória vale 3 pontos, e aí o Flamengo ficaria 1 ponto a mais que o Inter, tiraria a diferença de 2, ficaria com um saldo positivo, um 1 ponto a mais, né? Ficaria, vamos dar um exemplo aqui, o Inter vai a 60 e o Flamengo poderia ir a 61. Depois do Atlético Paranaense, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, que é o jogo atrasado da 23ª rodada, pode chegar aos mesmos 32 pontos, já à frente, no caso de um empate no Grenal ou uma derrota do Internacional. Ganhando o Atlético Paranaense, chega a 58, o Inter está com 59, se eles empatarem eles ficam com 60, se eles perderem eles mantêm os 59, e se o Flamengo ganhar o Grêmio, o Flamengo com 58 passará a 61 e já assumirá a liderança do Campeonato Brasileiro, né? E depois do Grêmio, o Flamengo vai enfrentar o Sport Recife, lá, jogo fora, na 33ª. Na 34ª rodada, Flamengo e Viceentos, em casa. Depois, Bragantino e Flamengo fora. E aí vem o Corinthians na 36ª rodada. E na penúltima rodada, Flamengo enfrenta o Internacional. E na última, o São Paulo. São Paulo esse que eu venho dizendo há muito tempo, que acho que o São Paulo não chega nem entre os 4. Né? Eu falei em vários vídeos que para mim o São Paulo não ganharia os 4 clássicos de São Paulo, que eram Corinthians, Santos, Palmeiras e Bragantino. Só falta o Palmeiras, mas o São Paulo conseguiu empatar apenas com o Atlético Paranaense e tomou de 5 do Internacional e ontem empatou com o Curitiba. Então, se já jogou com o Corinthians, com o Santos, com o Bragantino, falta o Palmeiras. Então, ele fez 3 jogos dos 4 clássicos. Jogou com o Inter, com o Atlético Paranaense, Inter e ontem Curitiba. 6 jogos, certo? E ainda falta o Palmeiras. Então, em 7 jogos, o São Paulo somará apenas 2 pontos de 21 disputados. Então, por isso, eu sempre venho falando que não acredito que o São Paulo chegue nem entre os 4. Acho o time do São Paulo muito limitado, joga muito em função do Daniel Alves, e quando o Daniel Alves não está bem, o time não vai bem. Quando se consegue marcá-lo, ele não consegue armar para o time. Problema deles, não temos nada com isso, né? O Flamengo só depende de si para ser campeão. Se ganhar todos os seus jogos, se sagrará campeão. O Flamengo está com 30 jogos, faltam 8. Então o Flamengo tem 24 pontos a disputar e 55 pontos na tabela. 55 com mais 24 dá 79. E nisso ele pega São Paulo e Internacional e o Corinthians, né? Entre os 8 primeiros ali, o Flamengo enfrenta Grêmio, São Paulo, Internacional e Corinthians, que ao meu ver, e o Bragantino, são os jogos mais difíceis dos 8 jogos que o Flamengo tem. Então, Corinthians, Grêmio, Corinthians, Inter, São Paulo na última rodada, Inter na penúltima rodada. E o Bragantino.
dos 8 jogos que o Flamengo tem, né? Hoje ele enfrenta o Atlético Paranaense, então são 6, faltam 2, que seria o Sport e Vasco da Gama. Acho que dos 8 jogos que o Flamengo tem, esses 4 jogos aí serão o divisor de águas para ser campeão brasileiro, uma vez que ele enfrenta o Inter e o São Paulo. Jogo hoje na Arena da Baixada, campo sintético, onde o Flamengo sempre sofre para ganhar, mas o Flamengo vem de uma vitória contra o Goiás, onde o time jogou com vontade, raça, determinação, marcação, sob pressão e funcionou. Jogou com Palmeiras, né, o Varmeiras, né, e se sobressaiu também com uma marcação muito forte, com o Arão na zaga. Muitos criticaram o Rogério Ceni, até eu falei que não faria, mas que ele poderia fazer. No meu pré-jogo eu falei isso, e depois no pós-jogo eu disse que o Arão jogou muita bola, como o Diego Ribas também jogou muita bola contra o Goiás e contra o Palmeiras, né? E o Flamengo vem se encontrando. Achei muito abaixo ainda o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Bruno Henrique que desfalca hoje. Então, vamos torcer para que ele encaixe um jogador ali para apoiar no lugar do Bruno Henrique. Eu viria com o Pedro lá na frente, o homem de referência, e o Gabigol mais no apoio, saindo mais. Mas ele pode fazer opção diferente, ou com o Vitinho, ou com o Michael. Ele é o treinador, ele que está lá, ele que acompanha o time no dia a dia. Então vamos ver o que ele fará. O que depende de nós, torcedores, nós já estamos fazendo, torcendo para que tudo dê certo, né? Que a gente saia de lá da Arena da Baixada com a vitória e a diferença caia para 1 ponto com o Internacional. Se eles não ganharem o jogo, se eles ganharem a diferença, eles estão com 59. Se eles ganharem o Grêmio, eles vão a 62 e a gente vai ficar com 58, certo? Então, hoje é um jogo muito importante, né? E lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Mesmo que eles fiquem com 62 e a gente com 58, que daria a eles 4 pontos de vantagem, se o Flamengo ganhar deles e ganhar o seu jogo que está pendente, que é o Grêmio, ficará à frente de qualquer jeito, 2 pontos no final do campeonato, né? Se a diferença se manter, se o Inter ganhar todos os jogos e perder apenas para o Flamengo, e o Flamengo ganhar todos os seus jogos, o Flamengo termina o Campeonato Brasileiro com 2 pontos de diferença na frente do Internacional e se sagrará mais uma vez campeão brasileiro 2019, 2020, que termina agora em 2021. O último jogo é dia 24 de fevereiro, no Morumbi, diante do São Paulo. E eu acho que o Flamengo tem todas as possibilidades de se manter as vitórias. Só basta o elenco rubro-negro jogar bola como vem jogando como jogou nesses últimos 2 jogos, né? Goiás e Palmeiras. Se o Flamengo conseguir ganhar todos os seus jogos, é campeão brasileiro. Vamos torcer para que isso aconteça, que o Flamengo consiga encaixar seu futebol hoje lá na Arena, que os jogadores honrem esse manto, né? Que nos últimos 2 jogos eles honraram, mas deixaram muito a desejar em muitos jogos anteriores. Então é isso. Flamengo e Atlético Paranaense hoje, 16 horas na Arena da Baixada. Uma vitória nos colocará a 1 ponto da liderança com um jogo a menos. Caso eles vençam, ficará 4 pontos. E aí o Flamengo, vencendo eles e vencendo o seu jogo atrasado, passará o Inter da mesma forma na penúltima rodada do campeonato e depois jogará com o São Paulo, já 2 pontos à frente do Internacional. Pô, Deus, quero assistir o jogo, mas vou assistir o jogo aonde? Sou aqui da Serra. Você que é da Serra, lá na Fla Serra, meu amigo Luciano, lá no Bar do Alan, na cidade continental, setor Oceania, rua Avenida Papua, número 6, Barra de Esquina, Bar do Alan, onde é a sede da Fla Serra. Muito bom local, galera, muita gente boa. Às vezes eu assisto lá, de vez em quando eu estou passando por lá, eu assisto lá. Ah, mas eu não sou da Serra, eu sou de Vitória. Vitória você pode assistir lá
no Atlanticaville, na lanchonete Passatempo, tá lá, tem um bandeirão lá da FlyES lá, a gente também se encontra lá para ver jogos. Lá também é muito tranquilo, tem uma porçãozinha, tem um lanche, a cerveja gelada, lá também você vai ser muito bem recebido. Ah, mas eu quero ficar mais pro lado do centro ali. No centro, mais próximo é a Flá Vitória, na reta do aeroporto, no aeroporto novo, esquina com a Simão Nader ali, de frente para o aeroporto, você vai ver a Flá Vitória. Vila Velha tem a Flá Vila Velha, mas eles estão de recesso, né? Estão de férias, a galera da Flá Vila Velha, curtindo o momento família, diante de tudo que a gente vem passando. É isso, vamos torcer para que tudo dê certo hoje, que o Flamengo vença o seu jogo, chegue aos 58 pontos e que o Inter, se de preferência, perca para o Grêmio, mas se não perder, um empatezinho já está de bom tamanho. Valeu? Então é isso, até o nosso vídeo de pós-jogo, saudações rubro-negras, vamos ver o que o Rogério Ceni nos prepara e vamos ver o que o elenco do Flamengo nos mostrará em campo hoje. Espero que uma bela partida de futebol, uma bela apresentação do nosso elenco, com determinação, garra, sangue nos olhos, aquela marcação sob pressão no time do Atlético Paranaense. É isso, um abraço, até o nosso vídeo pós-jogo, fui!